lhes respondeu: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade, vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado pelo meu Pai. Agora minha alma está perturbada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim precisamente com esse propósito e justamente para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. E mais à frente ele fala: Jesus esclareceu: essa voz não veio por minha causa, e sim para vosso benefício. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. E no verso 35 fala: Jesus explicou: ainda por um pouco mais de tempo, a luz estará entre vós. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vós tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. E lá no 44 ele vai dizer assim: então Jesus exclamou: quem acredita em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas, nem permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. Pois eu tenho falado por mim mesmo, pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, este me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Sendo assim, tudo o que eu falo, como o Pai me manda, mandou dizer, assim falo. Amém, irmãos? Amém. Eu separei os trechos do que Jesus nos ensinou. A todo tempo nos evangelhos, Jesus veio para ensinar o seu povo. E aqui, contextualizando, aqui Jesus tinha sido ungido para a Páscoa. Só para aqueles que não sabem, quando Maria derramou aquele óleo ungido nos pés de Jesus, ela estava repetindo o que muito já se fazia há séculos atrás, lá do tempo de Moisés. Quando Deus ordenou que fosse separado um cordeiro imaculado, um novo novilho, para ser sacrificado, para que houvesse, fosse dada uma oferta a Deus, para que Deus pudesse perdoar o povo antes de Jesus, eu estou falando disso, antes de Jesus vir. Essa ovelha, esse novilho, ele era ungido. Ele era separado por um tempo, dentro da casa das pessoas, dentro da casa de Davi, dentro da casa daquele sacerdote. E aí, depois daquele tempo, ele era sacrificado. Então, quando Maria Madalena, quando o Senhor Jesus se reuniu com seus discípulos, e ela veio e gastou tudo que tinha para comprar o melhor azeite, o melhor óleo, para derramar nos pés do Senhor, ela estava, às vezes, sabendo ou sem saber, a Bíblia não diz, provavelmente ela até sabia, mas ela estava ungida, ela só não sabia que Jesus ia morrer, mas ela estava em ato profético ungindo os pés do Cordeiro, porque ele logo em seguida seria imolado, logo em seguida seria dado em oferta e sacrifício por todos nós. Então esse é o contexto.
ele foi ungido e ele já estava ministrando aos seus discípulos sobre a sua hora. Ele fala, é chegada a hora. Então por isso que ele começa. Jesus respondeu aos seus discípulos, André e Filipe: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. E vejam, o sacrifício do Senhor foi um sacrifício tão grande na cruz, e mesmo assim ele fala, chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. E eu venho perguntando para Deus, Senhor, meu Deus, mas por que tudo que vem do Senhor, da parte do Senhor, vem com tanto sacrifício, com tanta peleja, com tanta luta? E aí eu me encontrei com essa palavra, e Jesus, sendo Jesus, né, que passou por tanta peleja, tanto açoite, tanta injustiça, tanta dor, tanto sangue dele foi derramado, morte de cruz, tanta humilhação, tanto desprezo, tanta infidelidade, tanta deslealdade. Parece que Jesus, num único momento, passou por tudo que nós passamos individualmente, séculos a fio. E ele chegou e falou assim: o Filho do Homem será glorificado. Parece um absurdo, né? Parece loucura. As coisas de Deus são totalmente diferentes das coisas dos homens. E aí Deus tem ministrado no meu coração que todas essas nossas dificuldades, esses sacrifícios, essas lutas que o povo de Deus passa, é porque na hora certa nós seremos glorificados. Na hora certa nós receberemos a recompensa. Porque aquilo que aqui a Bíblia fala, todo aquele que participar do sofrimento de Cristo também participará da sua glória. E nós sabemos que as coisas do mundo são diferentes das coisas de Deus. Apesar de Deus ter idealizado essa terra, idealizado o melhor para essa terra, o melhor fruto, a melhor convivência, né? O ser humano como imagem e semelhança do Senhor, Ele programou, Ele escreveu no céu, no universo, algo maravilhoso para nós, mas nós erramos. E aí nós nos desviamos do propósito inicial de Deus. E o fato da gente passar por luta, isso quer dizer que Deus está conosco. Porque é na luta que nós nos achegamos mais a Deus. É quando a gente chora que a gente lembra de Deus. É quando a gente precisa de um provimento para pagar uma conta que a gente lembra de Deus. É quando a gente está doente que a gente lembra de Deus. Então parece que a nossa lei humana é: o sofrimento nos faz chegar mais perto de Deus, porque o nosso coração está mais quebrantado. E aí é quando a gente começa a suplicar, é quando a gente começa a clamar, e aí Deus vem e muda a nossa sorte. Então talvez seja uma lei que nós mesmos nos impusemos, né? Porque percebam, quando não é uma afirmação 100%, né? Mas as pessoas que têm muito luxo, as pessoas que têm muito dinheiro, né? E nós mesmos, quando a gente está muito feliz, quando a gente está viajando, a gente nem sempre lembra de Deus. Quando a gente está com muito dinheiro, a gente nem sempre lembra de Deus. Quando a gente está com muita saúde, a gente nem sempre lembra de agradecer a Deus. Então parece que nós desenhamos uma lei. Quando tudo está bem, a gente esquece de Deus. E quando tudo é difícil, a gente se achega de Deus. E Deus sabe o que o homem pensa. Mas o que Jesus está ensinando é que, seja na alegria, seja na peleja, seja na luta, seja, né, na tristeza, em tudo dá graças. Porque Ele passou o pior dos sacrifícios. E Ele não falou: chegou a hora de eu ser sacrificado. Ele falou: chegou a hora do Filho de Deus, Filho do homem, ser glorificado. Aleluia. Amém. Talvez seja a hora de a gente começar a mudar, ressignificar os nossos pensamentos, né, as nossas falas, e dar graças a Deus. Porque a graça do Senhor é que nos basta. Amém. Quando vier a luta, quando vier a doença, porque é bom que a gente lembre, que a gente venha se lembrar dessa frase: chegou a hora de eu ser glorificado.
doença que eu serei glorificada junto com Deus, porque o nome do Senhor será exaltado, porque eu creio no milagre. É na dificuldade financeira que nós seremos glorificados, porque lá em Romanos 8 fala, aquele que o Senhor chamou, a esse também glorificou. Então é bíblico, está escrito, Romanos 8, 28, diz que nós somos predestinados, que nós somos escolhidos, que nós somos chamados, e quando a gente aceita o chamamento do Senhor, nós somos justificados, e quando nós somos justificados, nós somos glorificados. Está escrito na palavra. Então é na dificuldade que a gente deveria falar, e talvez seja a hora da gente mudar o nosso posicionamento. Eu estou com dificuldade financeira, Senhor, eu preciso pagar essa conta. Chegou a hora de eu ser glorificada, porque o seu nome será exaltado, porque eu creio que o Senhor amanhã vai me dar essa provisão. É pela fé que nos é acreditado a nossa justiça. O Senhor disse na palavra que está escrito que Abraão foi acreditado a ele, a fé dele foi acreditada como justiça. Então ele teve um crédito, de tanto que ele creu, da fé que ele tinha, que o Senhor poderia fazer tudo por ele, inclusive ressuscitar o filho. Aquela fé entrou no cartão de crédito santo do Senhor, e ele foi acreditado como justiça a ele. Então quando ele precisou, falou: Senhor, pega um pouquinho desse crédito aqui. Então nós precisamos começar a ressignificar as coisas, ressignificar o sofrimento. E dai graça, sabendo que quem participa do sofrimento de Cristo, este também será glorificado, este também será justificado. Todo aquele que sofrer injustiça, passa da glória a Deus, porque será justificado. Todo aquele que passar por perseguição, dê glória a Deus, porque este vai herdar o reino dos céus. Todo aquele que é pequeno, que é pobre, que é nu, dê glória a Deus, porque é chegada a hora do reino dos céus, e nós estaremos com vestes brancas, incorruptíveis, no céu com o Senhor, reinando com Ele. Então, irmãos, é chegada a hora da gente ter olhos espirituais e começar a ver o que está além. Começar a dar glória e enxergar o que está além do que é natural. Sair do natural e começar a entrar no sobrenatural. A ter visão do Senhor. Senhor, abre os nossos olhos para que eu possa ver como o Senhor vê. Senhor, dá-nos um coração quebrantado, um coração amoroso, para que a gente possa amar como o Senhor ama. Porque aquele que me ama obedece os seus mandamentos, e aquele que me ama é amado de mim, de meu Pai. Será honrado pelo meu Pai, diz a palavra. E olha só que interessante. Em seguida ele fala: em verdade, eu vos asseguro, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Ele estava falando dele mesmo. Se ele não morresse, ele estava falando para os discípulos: é necessário, porque se eu não morrer, eu vou permanecer só, eu, meu Pai e o Espírito Santo, só nós três. Porque se não for assim, ninguém vai subir. Porque nós somos pecadores e Deus é muito santo, é santo em absoluto. Então nenhum pecado, nenhuma mentirinha, nada, zero, nada entra. E se não fosse por Jesus, se não fosse por esse grão de mostarda cair e morrer no sol, ninguém, nem ontem, nem hoje, nem nunca herdaria o reino dos céus. E aí ele fala: eu permaneceria só. E o sacrifício de Jesus seria em vão. Aliás, a criação de Deus seria em vão, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, querendo que nós fôssemos obedientes, porque Ele tinha um propósito grande para nós. Veja, irmãos, no jardim do Éden a gente não ia precisar trabalhar para nos alimentarmos, porque os animais iam trazer a comida para nós, como o povo trouxe a comida para o profeta, e como os animais faziam para Adão. Então os animais serviam, ele conversava com os animais, não era necessário aquele sacrifício. Mas depois que o pecado entrou no mundo, o que Deus falou? Agora vocês vão sair e vão suar para trabalhar e para poder comer. Não foi assim que ele disse? Então a partir disso nós começamos a suar, a pelejar para poder encontrar água, para poder comer. Imagine se não fosse o sacrifício de Jesus.
nós não teríamos parte com ele. Mas ele fala, mas se esse grão morrer, produzirá muito fruto. Graças a Deus, porque esse grão de mostarda produz muito fruto. E nós clamamos a Deus que nós possamos ser um desses frutos. E aí ele fala, aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Vejam que as coisas de Deus, elas são diferentes das coisas do mundo. As leis do Senhor, né, os propósitos de Deus são diferentes. Então, aquele que amar a sua vida aqui, ele vai perder a sua vida lá. E é preciso que a gente entenda, porque as pessoas vivem como se não houvesse amanhã. Ah, Jesus está voltando, então eu vou aproveitar e vou correr, vou viajar, vou fazer tudo que eu tenho para fazer. Daqui a pouco eu peço perdão, quando ele aparecer a luz dele lá, o pezinho dele, eu peço perdão e ele me salva. Não é assim. Não é assim, porque a palavra diz, o Senhor Jesus disse a parábola das virgens. 5 eram prudentes, 5 imprudentes. E aí, você quer pagar para ver? Será que o homem pensa que se ele for prudente, o noivo vai vir, porque a gente não sabe a hora que o noivo vem. Ele vem à meia-noite, ele vem ao meio-dia, a gente não sabe a hora que ele vem, mas ao momento que ele vier, nós estaremos preparados, nós subiremos com ele. Essa é a igreja preparada, a igreja prudente. Mas o povo não está percebendo, como se a gente estivesse na época de Noé. O Noé, 100 anos avisando, a igreja hoje está 2000 anos avisando. E as pessoas estão se dando em casamento, as pessoas estão curtindo, as pessoas estão bebendo, estão fazendo o que querem, corrompendo, né, os poderes, guerreando. Essas pessoas estão querendo pagar para ver. São as virgens imprudentes que tiveram que ir comprar no mercado, ou seja, literalmente pagar para ver. Elas foram comprar o azeite no mercado e quando voltaram, Jesus já tinha vindo, o noivo já tinha vindo. Que nós não sejamos a igreja que queira pagar para ver. Então Deus está falando aqui, ó, aquele que ama a sua própria vida vai perder a vida de eternidade. Eu pergunto para a igreja, e isso é bom que fique registrado no nosso coração para que a gente questione outras pessoas. Nós queremos viver 80, 90 anos aqui numa boa, curtindo, roubando, se corrompendo, bebendo, ou nós queremos pelejar aqui 80 anos, nos sacrificando, mortificando a nossa carne, para a gente viver uma vida eterna no céu com o Senhor. A diferença é só essa. É um curto período de tempo de sofrimento para uma vida eterna em glória com o Senhor. E essas pessoas, muitas pessoas não entendem isso, porque ensinam que depois da morte não há mais nada. Então depois que você morrer, você vai para o chão, acabou. Então você tem que viver o máximo aqui, né? Ou então aqueles que falam da reencarnação. Não, você vai ter que, mas aí depois você volta, vai viver de novo, vai viver de novo, vai viver de novo. Irmãos, quem lê a Bíblia sabe que não tem isso. Não tem essa história de voltar 7 vidas como gato. A gente só tem uma vida. E a pergunta é, nós queremos viver muito bem, maravilhosamente bem, amando essa vida para perder a eternidade? Ou odiando essa vida, sabendo que nós não somos desse mundo, como diz o louvor. Eu quero voltar, querendo voltar para a nossa casa, almejando voltar para a nossa casa, para o nosso lar. Porque aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Não sou eu que estou dizendo. Isso é a palavra do próprio Jesus, o dono do mundo. Então, irmãos, Jesus está dizendo, primeiro, é ressignificar os pensamentos. A nossa casa não é aqui. E esse sofrimento é passageiro. Todo sofrimento é curto, é muito curto, para o tempo de glória, de eternidade que nós vamos viver. Então, se tivermos, primeira coisa, estivermos passando por dificuldade, vamos ressignificar os pensamentos. Que esse momento seja um momento de dar glória. Um
porque o nome do Senhor está sendo glorificado. Amém. Glória a Deus. E porque nós, neste momento, estamos participando do sofrimento de Cristo, para também participarmos da sua glória. Segundo ponto, que a gente não venha amar a vida deste mundo, não venhamos nos apegar às coisas desse mundo, às pessoas desse mundo, mas que a gente venha almejar voltar para a nossa casa. Amém. Que a gente venha almejar viver e reinar e governar como sacerdotes santos do Senhor na eternidade, Amém. na Nova Jerusalém, no milênio. Que nossa mente seja reprogramada para ver lá na frente, para ver o mundo espiritual e não sermos como os animais, os burros, né, que usam aqueles tampões e só enxergam o que está ali agora, no aqui e agora. E o terceiro ensinamento que Jesus em seguida vem falar, vem ensinar, é que se alguém me serve, precisa seguir-me. Então Jesus tem falado, você precisa ressignificar as suas condições, os seus pensamentos. Você precisa odiar a sua vida nessa terra e almejar e amar a sua vida na eternidade. Amém. E você precisa seguir o Senhor. Porque Ele fala, onde estou, o meu servo também estará. Eita glória. E onde Jesus está? Jesus está no céu reinando no seu trono de glória. Então onde Ele está, nós também estaremos. Aleluia. E é neste lugar, nas regiões celestiais, que nós queremos estar, louvando e clamando com os anjos aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o início, Glória a Deus. Todo-Poderoso e Yahvé. Yeshua é o Senhor. Glória a Deus. Aquele que me serve, e Ele fala, aquele que me serve será honrado por meu Pai. Glória a Amém? Deus. Amém. Que a gente possa servir o Senhor, seja ministrando, seja amando, seja ajudando com comida, seja alimentando o pequenino, seja trazendo uma palavra de graça, porque assim como os discípulos, nem todos nós temos ouro e prata, mas temos boca para orar. Não foi assim que os discípulos fizeram, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Foi a oração, e aquela oração teve muito poder naquele momento. O maior tesouro dessa terra, que é a conexão direta com Deus. Amém. E a palavra diz, tudo o que pedires em meu nome, assim vos concederei. Então, nós temos o telefone direto com o Senhor. Nós precisamos colocar isso em prática e termos consciência de que onde o Senhor está, nós também estaremos. Onde nós estamos, Ele também está. E nós, e aquele que serve o Senhor, será honrado do Pai. Será honrado do Senhor, Yahvé. E aí ele continua, agora minha alma está perturbada. E olha só o que ele fala. Agora minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. A gente fala, ajuda Deus. Senhor, me tira daqui. Senhor, me livra disso. Senhor, tira, passa a vassoura de fogo. Elimina os meus inimigos. Mas a gente não sabe qual é o propósito de Deus. No caso do Senhor, Ele fala, eu sendo filho do Deus Altíssimo Todo-Poderoso, eu podia ter falado, Pai, passa de mim esse cálice. Mas não, porque Ele veio justamente para cumprir aquele propósito. Ele fala, o que direi eu? Pai, salva-me? Não, não. Porque se Deus determinou aquela ação, aquele propósito, aquele sacrifício na minha vida, é para isso que nós viemos, é por Ele que nós vamos, e é por Ele, através dele que nós vamos passar. Talvez seja através dessa dificuldade que nós chegaremos em lugares mais altos. Talvez seja por meio dessa dificuldade que nós aprenderemos algo para ministrar. Nós teremos mais autoridade de ministrar o Evangelho. Porque as coisas de Deus, os ensinamentos de Deus são práticos. Jesus ensinava na prática, não só na teoria, porque na teoria é muito fácil a gente ler
E muitas das vezes a gente não entende. Então o ensinamento, a faculdade de Deus é na prática. Minha filha, eu estou precisando que você mostre o meu poder, poder de cura. Aí que Deus vem, permite que você seja adoentado, tá? Seja cometido de alguma doença. Para quê? Para você orar, para você jejuar e para Deus vir te curar. Porque há situações que vêm para a glória de Deus, também está escrito. Há situações que aquela doença veio para a glória de Deus e Ele mesmo disse isso. Para que a glória de Deus fosse revelada. E Deus conta conosco. Amém, Jesus. Ele conta com a nossa fé para que a glória dele seja revelada, para que o nome dele seja exaltado. Amém. E aí no meio do caminho nós temos crédito com ele. Aleluia. E somos honrados com ele. Amém. Somos glorificados com ele. Porque Deus, ele é tão amoroso que ele compartilha a sua glória, ele compartilha a sua honra, ele compartilha o que é bom conosco. E aí ele fala, em seguida, quando ele fala, Pai, glorifica o teu nome. Não, eu não vim, né? Eu vim precisamente para esse propósito, para esta hora. E aí ele falou, Pai, glorifica o teu nome. Senhor, faz cumprir em mim a tua palavra. Traduzindo. Então, todas as vezes que nós estivermos tristes, Senhor, obrigada, faz cumprir em mim o teu propósito. Faz cumprir em mim a tua palavra. E que o teu nome seja glorificado. Seja na minha tristeza, seja na minha alegria, seja na minha pobreza, seja na minha riqueza. Amém. Seja na minha saúde, na falta dela. Mas que sempre o teu nome seja glorificado através de nós. Amém. E aí vem uma voz dos céus dizendo, eu já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. E olha só que interessante. Todavia a multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter trovejado. E outros garantiam, não, foi o anjo que falou com ele. O povo de Deus não tem os ouvidos abertos para ouvir. Porque Deus falou e Jesus escutou. Mas as pessoas, muitas delas acharam que foi apenas um trovão. Viram? Não, isso foi só um trovão. E outros ouviram uma voz, mas não foram os anjos que falaram. Vejam, o povo de Deus estava com os ouvidos tampados e não ouviram a voz de Deus. Então o próximo ensinamento é, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus de forma que a gente possa saber qual é o nosso propósito nessa terra. Para que tempo, para que hora, para que segundo, precisamente, nós fomos criados. E às vezes a gente anda com a nossa vida, a gente vai vivendo a nossa vida sem nunca ter ouvido a voz de Deus para falar, filha, eu te criei com um único propósito. O seu propósito foi ministrar a palavra de vida eterna. E por que você não me ouve? Porque às vezes eu estou ouvindo um trovão, que às vezes eu estou ouvindo a voz da minha cabeça, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus. Porque se nós ouvíssemos a voz de Deus, a voz de Deus é tão tremenda e tão poderosa, certamente nós teríamos um temor tão grande que nós obedeceríamos. Os filhos do Senhor obedeceriam. Certamente nós obedeceríamos o propósito de Deus, a sentença de Deus, o que Deus determinou para nós, em obediência. Mas o problema é que a gente não consegue ouvir. Isso por quê? Isso mostra que nós não estamos alinhados, nós não estamos perto de Deus, como deveríamos estar. Às vezes a gente está aqui na casa do Senhor, mas passa a semana sem orar, sem nada, sem louvar, e a gente vai se distanciando. Então hoje a gente chegou pertinho do Senhor, mas amanhã a gente já começa a dar passinhos para trás, a ponto de a gente esquecer o que a gente aprendeu. Né? Se a gente for perguntar o que foi ministrado no domingo passado, qual foi o versículo? A gente já nem lembra. Então nós vamos dia a dia, e isso é propósito do inferno mesmo, é tirar nossa atenção do Senhor, tirar o nosso tempo de oração, tirar o nosso tempo a sós com Deus.
Mas a gente precisa lutar contra esse sistema, né, das potestades, dos principados, do mundo celestial. Nós precisamos nos apartar desse sistema e nos separar para que a gente possa ver e ouvir a voz do Senhor. E assim entrar para o propósito. Né? Que a gente não seja igual Moisés. Moisés tinha um propósito. Ele foi, e o nome dele significa aquele que foi tirado das águas. Moisés, aquele que foi tirado das águas. O nome dele revelava o propósito dele na vida daquele povo, que foi justamente abrir as águas e ser tirado, o povo tirado das águas, por intermédio, através mesmo, porque eles atravessaram o Mar Vermelho. Então Deus tinha um propósito para Moisés de ser o libertador, de atravessar as águas, libertar o povo do Egito, o povo de Deus do Egito da escravidão. Mas ele matou no meio do caminho uma pessoa, e aí perdeu 40 anos no deserto, sendo que ele podia ter libertado o povo até com mais rapidez. Então às vezes a gente começa a rodar no deserto, ao invés de a gente pegar um caminho mais curto, que é o caminho da obediência, a gente, obviamente é o mais difícil, a gente pega outro caminho e fica rodando na faculdade do Senhor, repetindo, reprovando, até que chega uma hora e fala assim, não, peraí, agora você entendeu, volta para o propósito ser efetivado. Porque a gente não tenha entendimento para a gente não desviar mais do propósito do Senhor, porque ele já está chegando o dia que ele voltar. Amém. E ele vai buscar essa igreja. Amém. E é preciso que nós estejamos preparados com bastante azeite. Amém. Tanto azeite a ponto de transbordar e a gente poder compartilhar com outras pessoas. E aí ele fala, Jesus ouviu a voz, essa voz não veio por minha causa, sim para vosso benefício. Chegou a hora que deste mundo ser julgado, e agora o príncipe desse mundo será expulso. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. E aí logo em seguida ele fala, e aí agora é a última reflexão para nós. Ainda por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vós. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vós tendes a luz, crede na luz, para vos tornares filhos da luz. Jesus está falando, e é tão atual essa palavra, que hoje a gente ainda tem a possibilidade de andar na luz, de ter a palavra de Deus conosco, de ter o Senhor como nosso caminho. Porque quando ele fala, ainda há um pouco de tempo, andai e caminhai com a luz, logo em seguida ele fala, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Então, esse versículo vem falar hoje para nós caminharmos na luz, enquanto elas ainda existem. Porque vai chegar uma hora que até o sol vai escurecer, que uma terça parte do dia vai escurecer, só haverá trevas. Vai chegar uma hora que o Espírito de Deus vai subir com a igreja, só vai ter temor, só vai ter tremor, só vai ter ranger de dentes. E ele que fala assim, aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, enquanto a gente tem a possibilidade de ter o Espírito Santo conosco, antes que ele volte, antes que ele saia dessa terra, antes que Jesus venha, que a gente possa andar cada dia mais na luz. E a luz é Jesus. O caminho é o Senhor Jesus. Porque enquanto temos essa luz, nós somos considerados filhos da luz. Mas quando nós andamos nas trevas, nós participamos com os filhos das trevas. E aí por fim Jesus fala, quem acredita em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. E olha que interessante, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aleluia. Então, que a igreja hoje possa andar na luz, porque a luz, ela tem tempo de vida útil. O Apocalipse fala, né, que vai ter tempos de muita escuridão, de muita tristeza, de muita dor, de muito ranger de dentes. E glória a Deus que nós estamos hoje podendo compartilhar dessa luz, podendo ouvir a palavra livremente,
podendo seguir o Senhor livremente, podendo escolher Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, sem ter alguém para nos prender. Então que a gente possa caminhar na luz, e a luz, essa luz que é Jesus, Amém. de forma que a gente possa obedecer à voz do Senhor e conquistar, nem que seja a força, o reino dos céus. Porque se alguém ouvir as minhas palavras e não as obedecer, veja, Jesus não veio para julgar esse mundo, ele veio para salvá-lo. E olha o que ele fala: aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que proclamei, essa julgará no último dia. Jesus veio para salvar, ele veio para amar. Eu lembrei esses dias, ensinando um pouquinho sobre Apocalipse, tem os cavaleiros do Apocalipse, né? E eu estava comentando, por que esses anjos vieram com cavalos? Porque os cavalos, eles significam guerra. Os cavalos são utilizados para a guerra, eram muito utilizados para a guerra. É um animal muito forte, né? E ele não tem medo. É um animal que não tem medo. Então, se vier uma multidão na frente dele e ele tiver que ir, ele vai. Os outros animais fogem. E aí, quando Jesus entra em Jerusalém, ele escolhe um jumentinho. Isso quer dizer que o rei não veio para trazer a guerra. Ele não veio para guerrear, ele veio para trazer o amor. Ele veio para trazer a humildade. Ele veio para mostrar que é com o amor que se vence o mal. Não é com a guerra, é com o amor. Então ele fala: tratai o mal com o bem, porque o bem sempre vai vencer. E o mal, às vezes a serpente, ela não produz frutos bons, mas às vezes ela pode se converter, porque ela pode ser constrangida pelo seu caráter, pelo seu amor. Como nós fomos constrangidos pelo amor de Cristo, e nós nos convertemos a Ele, antes sendo nós pecadores. O amor constrange, o amor muda, o amor, ele cativa. Então que possamos também seguir nessa luz, lembrando que o nosso Senhor veio para trazer amor, veio para trazer a paz em nossos corações, não no mundo, e veio para vencer. Pois eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, este deu ordem sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Então aquele que obedece os meus mandamentos é aquele que me ama. E Jesus diz hoje: eu sei que o mandamento do Pai é vida eterna. O que ele está dizendo? Aquele que obedece os meus mandamentos tem a vida eterna. Então, igreja, que a gente possa ressignificar os nossos pensamentos, dando graça e glória em todas as circunstâncias. Que a gente possa compreender que o amor vence todas as coisas. Por mais que o mundo seja de serpentes, que a gente possa entender que a serpente não tem o que dar fruto. Mas nós, como pessoas amorosas, podemos gerar frutos de amor. E o amor sempre vai gerar frutos de amor. Né? Uma árvore ou uma planta que dá morango, ela não vai dar limão. Então, mesmo que venham os espinhos se achegando a ela, ela vai continuar dando morango. Ela vai continuar dando morango e não vai dar limão. Então, nós, graças a Deus, que nós temos um coração quebrantado, um coração de Cristo. E ainda que a gente venha sofrendo injustiças, que a gente possa lembrar que o nosso Senhor também foi injustiçado. Que ainda que a gente venha sofrer com falta de alimento, que a gente possa lembrar que o nosso Senhor também passou falta de alimento. Que se um dia que a gente estiver doente, que a gente possa lembrar que a gente tem um Deus que cura. Que um dia que a gente estiver fraco, a gente possa lembrar que nosso Deus é um Deus forte. Que um dia que a gente estiver peleja, que a gente lembre que o Senhor é o Deus dos exércitos. Que um dia que a gente precisar de qualquer coisa, que a gente lembre que basta uma só palavra para que sejamos salvos, libertos, curados, e todas as coisas venham a acontecer. Porque é pela palavra de Deus que o mundo se fez. Lá em Gênesis fez. E o Senhor deu uma palavra, né? E a palavra gerou a terra. E a palavra gerou a luz. E a palavra gerou o firmamento. Se Deus com a sua palavra gerou
o mundo. Curar, libertar, tirar correntes, é tão pequeno para Deus, mas a gente precisa estar com a palavra, andar na luz, ressignificando pensamentos e colocando o poder da oração em dia, para que a gente possa participar dessa glória e ter o poder, a visão e a audição sobrenatural para entendermos qual é o nosso propósito nessa terra, além de ensinar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Porque o mandamento do Senhor é vida eterna e é chegado o reino dos céus. Então vamos levantar, vamos orar.